Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, então no último vídeo a gente parou no exercício número 4, né? Vamos lá para o exercício de número 5 agora. Um frasco tem o rótulo mostrado ao lado, que é esse aqui, ó. Determine a porcentagem em massa do soluto na solução, certo? Então vamos trabalhar o exercício 5 agora. Vamos colocar o rótulo aqui, ó. A solução aquosa é de ácido sulfúrico. Olha lá, esse A aqui significa aquoso. Ele está me dando no rótulo, aqui ó, estou copiando o rótulo aqui pra gente, que a concentração comum é 165 gramas por litro de solução. Então eu tenho 165 gramas de ácido sulfúrico dissolvidos em 1 litro de solução. E ele está me dando que a densidade dessa solução é 1,10 gramas por centímetro cúbico. Certo? Bom, e o que ele está me perguntando? Esses daqui são os dados, né? Ele está me perguntando o seguinte: determine a porcentagem em massa de soluto. Então, ele está querendo o título percentual, né? É isso que ele está querendo. A porcentagem em massa de soluto é o título percentual. Para eu calcular o título percentual, eu primeiro preciso calcular o título. Aí a gente sabe que o título percentual é o título vezes 100, né? Então, essa é a minha pergunta. Calcule a porcentagem em massa de soluto. Então, para isso, eu preciso calcular o título. Muito bem. E o que ele me deu de dado para eu calcular o título? Ele me deu a concentração comum e a densidade. Olha só que legal. E aí, se você for buscar na nossa lista de fórmulas, existe uma formuleta que correlaciona concentração comum, título em massa e densidade. Ó. Então, essa fórmula aqui ela é bem adequada para a gente trabalhar no nosso problema. Eu vou copiar ela aqui, né? Concentração comum é igual ao título em massa vezes a densidade. Olha só, eu tenho a concentração comum, eu tenho a densidade, eu calculo o título em massa. Só que o título que eu vou calcular é esse aqui, ó, e não esse. Ele está me pedindo esse, mas aí é fácil de eu sair desse e chegar nesse. Tudo bem? Então, só que tem um probleminha aqui. Eu não posso pegar esses números e injetar direto na fórmula, porque as unidades de volume estão incoerentes aqui. Aqui está em grama por litro e aqui está em grama por centímetro cúbico. Aí vai dar problema, certo? Então, eu vou converter uma delas na outra. Tá? Eu vou trabalhar em grama por litro. Então, eu vou converter esse valor de densidade para grama por litro. Vamos fazer isso? Olha lá. Vamos pegar aqui a densidade, então, é 1,10 grama por centímetro cúbico. Qual que é o significado desse 1,10 gramas por centímetro cúbico? Significa que eu tenho 1,10 gramas em cada 1 centímetro cúbico. Certo? Eu sei que 1 centímetro cúbico, quer dizer, 1 litro é o mesmo que 1000 centímetros cúbicos. Então, em 1000 centímetros cúbicos, ou seja, em 1 litro, eu vou ter X gramas. Certo? Então, é por essa regra de 3 que eu converto a densidade em grama por centímetro cúbico em grama por litro. Né? Eu sei que eu tenho 1,10 gramas em 1 centímetro cúbico, em 1000 centímetros cúbicos, que é 1 litro, eu vou ter X gramas. Bom, é só multiplicar esse valor por esse, né? Então, a densidade, eu já vou fazer direto, tudo bem? Se eu multiplicar esse 1,10 por 1000, a vírgula corre para a direita 3 vezes. Então, vai ficar 1,10, olha lá, vai correr 1, 2, 3. Aí eu boto um zero aqui. Então, a densidade vai dar 1100. 1100 o quê? Gramas por litro. Claro, se eu tenho 1,10 gramas em 1 centímetro cúbico, que é um voluminho pequenininho, se eu aumento esse volume em 1000 vezes, a massa aumenta em 1000 vezes. Ao invés de 1,10 gramas, eu vou ter 1.100 gramas. Certo?
Muito bem, converti essa densidade para grama por litro. Então vai ficar 1.100 gramas por litro. Pronto, agora eu posso trabalhar com essa fórmula aqui, ó. A concentração comum do meu ácido sulfúrico que eu tenho, ó, é 165 gramas por litro. O título em massa é o que eu quero calcular. E a densidade eu tenho, que é 1.100 gramas por litro. É só isolar o título, né? Então, o título em massa é igual a 165 gramas por litro dividido por 1.100 gramas por litro. Ó, a unidade aqui em cima é igualzinha à unidade aqui embaixo. Então, elas se anulam, porque tem uma divisão aqui, né? E aí o título vai ficar adimensional, como nós já conversamos. Porque o título representa uma razão da quantidade de soluto pela quantidade total de solução. Certo? Então o título em massa é igual a 165 dividido por 1.100. Isso dá 0,15. Gente, esse título aqui é a resposta do problema? Não. Ele está perguntando, ele está pedindo para você determinar a porcentagem de massa do soluto. Né? Ele não disse, ele não pediu para você calcular o título. Então, a porcentagem de massa do soluto é o título percentual. Então, é esse valor vezes 100. O título percentual em massa é 100 vezes o título que você aprendeu a calcular. Então, vai ficar título percentual em massa igual a 100 vezes 0,15. Então, o título percentual em massa é 15%. Pronto, tá dada a respostinha, gente. A pergunta é: determine a porcentagem em massa do meu soluto na solução. A porcentagem é de 15%. Beleza, gente? Eu não devia ter feito isso daí, eu devia ter deixado para casa. Enfim, ó, pro domingão vai ter que entregar esses 6 exercícios que a gente está resolvendo junto aqui, tá? Vamos lá, ó. Vamos pro próximo. Olha lá, o exercício 6. Temos 2.200 gramas de uma solução aquosa a 15% de ácido sulfúrico. Indicar a concentração comum em gramas por litro e a concentração molar em mols por litro. O dado que ele está me dando aqui é que a densidade da solução é 1,10 gramas por centímetro cúbico. Ó, perceba que esse exercício 6 é o inverso do 5, né? O 5 ele te deu a concentração comum e a densidade e pediu para você calcular o título. E aí, claro, percentual, né? Você tinha que calcular o título e depois achar o título percentual. Aqui no exercício 6 está ao contrário, né? Ele está te dando o título, está te dando a densidade e está pedindo para você calcular a concentração comum. E além disso, está pedindo para você calcular a concentração molar também, né? Então, vamos lá, vamos fazer juntos. Exercício 6. Olha lá, vamos colocar todos os dados que o problema está me dando. Temos 2.200 gramas de uma solução aquosa. Então, o que é esse 2.200 gramas? É a massa. Eu não ponho nenhum númerozinho aqui, ó, porque é da solução. Então, a massa da minha solução é 2.200 gramas. De uma solução aquosa de 15% de ácido sulfúrico. O que é esse 15%? É o título percentual. Olha lá. 15% de ácido sulfúrico na minha solução. Tá? Pergunta: indicar a concentração comum. Então, qual que é a concentração comum? Essa é a primeira pergunta que ele me faz. Outra pergunta: e a concentração molar? Então, ele está querendo também que você indique a concentração molar. Aí, qual dado que ele me dá além disso daí para eu calcular? Ele está me dando a densidade da minha solução, que é 1,10 gramas por centímetro cúbico.
certo? Pronto, relatei aqui para você tudo o que está no problema, né? Então, olha só que interessante, né? Ele está me pedindo a concentração comum e a molar, e ele está me dando o título percentual. Não existe, pelo menos dentro do universo que nós trabalhamos aqui, não existe uma fórmula que correlaciona, até eu posso mostrar uma, né? Mas aí também a gente fica fazendo um monte de fórmula à toa. Não existe uma correlação entre título percentual e a concentração comum, ou título percentual e molaridade. Até existe, mas a gente não botou essa fórmula aqui, né? Mas existe uma correlação entre o título e a concentração comum e o título e a concentração molar. O título, só batendo o olho aqui, se o título percentual é 15%, o título é 0,15. 0,15 é o mesmo que 15%, né? Então, olha só, se eu tenho uma fórmula matemática que correlaciona o título com a concentração comum e que correlaciona o título com a concentração molar, então eu vou usar essas fórmulas na minha brincadeira, né? Então, quais são as fórmulas que serão utilizadas, né? Serão utilizadas essa fórmula aqui, ó, que correlaciona a concentração comum e o título com densidade, e aí ele está me dando a densidade, e essa fórmula aqui que correlaciona o título com a molaridade. Ah, não, a 13 não, é melhor a 14, porque eu já tenho a densidade, né? A molaridade, o título e a densidade. Tá bom? Então eu vou usar na brincadeira aqui a fórmula 12 e a fórmula 14 para obter o que o problema está me pedindo. Então vamos copiar as fórmulas aqui, ó. A concentração comum é igual ao título em massa vezes a densidade. E a outra fórmula é a que correlaciona a concentração molar com o título. Então, a molaridade da minha solução é igual ao título em massa vezes a densidade dividido pela massa dissoluto. Quer dizer, pela massa dissoluto não, pela massa molar dissoluto, ó. Esse M aqui é o M estilosão, né? É o M maiúsculo, não é o minúsculo. Tá bom? Então, nós vamos usar essas duas fórmulas aqui para brincar. Então, é claro que a questão 6 eu vou deixar para casa, eu só estou ajudando você a entender o problema. Eu já estou caminhando com vocês pela metade do caminho, mas olha, a minha concentração comum, que é a minha pergunta, vai ser o título em massa. O título em massa é 0,15 vezes a densidade. Mas perceba que a minha densidade não pode ficar assim, ó, né? Por quê? Porque ele quer a concentração comum em gramas por litro. Ele diz lá no exercício que tem que ser em gramas por litro, tá? Então, não pode ser em grama por centímetro cúbico. Então, eu vou ter que converter esse valor de densidade para jogar ele aqui. E aí, eu acho a minha concentração comum. Tá? Eu já vou dar a resposta aqui para você. A minha concentração comum, só que aí eu quero os cálculos que você me mande no domingão, tá? A resposta disso daqui dá 165 gramas por litro. Você tem que calcular essa densidade para fazer essa conta, tá? Então, essa daqui é a resposta do problema. Muito bem. Aí, como é que eu calculo a concentração molar? A mesma coisa, gente. A concentração molar é igual ao título em massa, que é 0,15, vezes a densidade, que eu vou ter que calcular para ficar coerente, porque a concentração molar não é mols por litro, então eu não posso inserir a densidade em grama por centímetro cúbico. Eu tenho que converter isso aqui para grama por litro, para eu fazer o corta-corta das unidades. Então, eu converto esse valor de densidade para jogar ele aqui, certo? O Dzinho vem aqui. E o M1 é o ácido sulfúrico, né? É a massa de 1 mol. Então, a massa de 1 mol é 98 gramas por mol. Aí o mol está embaixo de quem está embaixo, vai para cima, né? A densidade é grama por litro, grama dividido por litro. Esse grama corta esse grama, o que sobra na unidade é mol, que fica em cima, por litro, que fica embaixo, que é a unidade medida de concentração molar,
né? Mas eu vou ter que achar esse valor de densidade, multiplicar por 0,15 e dividir por 98. Professor, como é que você achou esse 98? Assim, ó, H2SO4. O oxigênio vale 16, vezes 4, 64. Mais o enxofre vale 32. Mais o hidrogênio vale 1, vezes 2 dá 2. Então, somando isso aqui tudo, dá 98. 98 gramas, né? Quanto que é esse 98? Esse 98, 98 é o peso, 98U é o peso de uma molécula de ácido sulfúrico. Agora, se eu pegar 1 mol de moléculas de ácido sulfúrico, esse 98U vira 98 gramas de ácido sulfúrico. Então, o que é esse 98 gramas? É o peso de 1 mol de moléculas. Por isso que a unidade de medida desse M grandão aqui, esse M maiúsculo 1, é grama por mol. Porque é a quantidade em gramas por cada mol de moléculas. Tá claro isso, gente? Então, eu não vou resolver, não vou terminar esse exercício 6. Esse aqui fica para casa, tá? Mas eu vou dar a resposta dele, né? A resposta dessa segunda parte aqui, a concentração molar é 1,68 mols por litro. Tá bom? Então, você termina ele aí. Bom, gente, eu vou terminando o nosso vídeo por aqui, né? E vai ficar para casa esses 6 exercícios. Beijo no coração. Tchau, tchau.